Mas vamos lá, então, como ela me mandou essa inquietação, eu queria começar falando disso. A gente, né, eu mesma comecei esse ano falando que a gente precisava falar sobre não se acostume com o que não te faz feliz. Então sair desse lugar de desconforto, mas que a gente se acostuma porque infelizmente ou felizmente, não sei, a gente se acostuma até com aquilo que não nos agrada, né? E contei a história lá, aquela pesquisa dos cachorros e tal, que é bem desconfortável, mas é bem interessante para a gente ver o quanto a gente se acostuma até com o sofrimento. E falei da importância da gente olhar para a nossa vida com carinho e pensar o que a gente pode mudar. Aonde é esse lugar que a gente não se conforma mais e fica apesar do desconforto. E aí, por conta disso tudo, vem todas essas questões também dessa pressão. Ai meu Deus, mas a minha vida não é perfeita. E eu imagino que a de ninguém seja. A gente olha o palco do outro e acredita, a gente olha o Instagram do outro, né? A Instagrama do outro é sempre mais verde que a nossa. Mas o fato é que na prática a vida de ninguém está perfeita. Todos nós temos desafios, temos uma série de problemas e a gente vai enfrentando isso. Enfim, a gente falou de tudo isso e agora eu queria trazer essa reflexão sobre algumas áreas da vida que pode trazer para a gente esse equilíbrio. Eu acredito realmente que a gente não tem todas as áreas da vida em perfeito equilíbrio. Então eu queria trazer, como essa pessoa trouxe isso, eu queria então falar um pouquinho sobre isso para que vocês pudessem refletir. E aí eu tenho um exercício que eu costumo passar nas minhas mentorias para a gente avaliar alguns aspectos da vida. Como eu já disse antes, para vir para as minhas lives o ideal é vir com papel e caneta, porque eu sempre vou passar algum exercício, alguma coisa, né? E esse exercício que eu trouxe hoje, ele é do Neuroleadership Institute lá dos Estados Unidos. Então é sobre um neurocientista, ele que fez esse exercício, né? Ele tem alguns livros muito bacanas de neuroleadership, de neurociência, o cara é muito fera. E o nome desse exercício se chama The Health Mind Platter, seria o prato da mente saudável, né? E a analogia que ele faz, na verdade, é como se nós estivéssemos equilibrando aqueles pratos, sabe? Todos os pratos e tal, né? Fazendo malabarismo e tudo mais. Então esse exercício fala pra gente avaliar alguns aspectos da nossa vida para ver em que pé que elas estão. Só que da mesma forma que eu faço no exercício, né, com os meus mentorandos, não tem uma regra, a gente não precisa estar com tudo redondinho na nossa vida. E o Leandro Carnal fala uma coisa que é muito interessante, que fala sobre o quanto, na verdade, é a angústia que nos movimenta. Então toda essa inquietação, ela é positiva, porque ela faz com que a gente se movimente para a evolução. Mas eu também acredito que a gente precisa de um momento para dizer assim, tudo bem não tá tudo 100%. A gente não vai conseguir estar com tudo 100%, nunca, eu acredito. Então, às vezes você tá lá com a sua vida amorosa belezinha, e a sua carreira tá ótima, mas, sei lá, você tá com a sua saúde mais ou menos. Às vezes você tá tinindo de saúde, tá fazendo exercício, e a sua vida amorosa tá uma bosta de merda. Então assim, você sempre vai ter uma área da vida que tá pendendo um pouco, né? Vou falar para vocês então quais são esses aspectos que ele considera que são primordiais para uma mente saudável. Mas o que eu vou falar para vocês, se vocês tiverem papel e caneta, põe num papel e para vocês avaliarem um por um, tá bom? E aí nós vamos ter duas notas. A primeira nota é a nota que você gostaria, indo de 1 a 10, a primeira nota é a que você gostaria de ter naquele quesito. E a outra nota é o quanto você acha que tem naquela avaliação, tá bom? Então vamos lá. Tempo de sono é o primeiro. Sono de qualidade é muito importante para o cérebro. E assim, por isso que eu tô falando que é importante a gente ter duas notas, aquilo que a gente quer e aquilo
que a gente tem. Porque às vezes você não quer ter uma nota 10 de tempo de sono, apesar do sono ser primordial para a nossa saúde mental e física. Mas às vezes você não prioriza isso. O meu irmão, por exemplo, lá de Curitiba, ele fala que ele vai deixar para dormir quando ele morrer. Enfim, né? Isso não é muito saudável, mas ele dorme muito pouco. Mas se para ele isso é suficiente, ok. A gente fala que existe uma regra de 8 horas e tudo mais, mas eu acho que é aquilo que serve para você. Então, tempo de sono. Quanto que tá o seu tempo de sono hoje? E o quanto você gostaria de ter de tempo de sono? Tempo de exercício físico. Exercício físico também é muito importante para o cérebro, porque o cérebro precisa se exercitar e o exercício ele libera endorfina, serotonina, dopamina, é super importante todas essas minas aí para o nosso cérebro, para um relacionamento químico saudável aí da nossa mente, né? Então, como é que tá a sua questão de exercício físico? Deve ter uma galera sedentária aí que eu sei. Eu tenho tentado fugir disso, mas pra mim essa é a minha área mais desafiadora. E essa, por exemplo, é uma área que eu não vou chegar em 10, porque pra mim é extremamente desafiadora. Então eu imagino que pra mim uma nota aqui seria uma nota 8, eu tô num 5. Vamos melhorar. Tempo de foco. Então, quanto você dedica do seu tempo com hora focada para aquilo que você quer realizar? Então, você já tem as suas metas definidas, você já tem claro tudo aquilo que você quer fazer, a gente já falou de metas e tudo mais, então, o quanto de foco você está dando para as atividades que te direcionam para os seus objetivos? É muito importante ter tempo de qualidade, ter tempo de foco naquilo que você deseja realizar, nos planos que você estipulou para você. Não precisa ser diário, de novo, não precisa ter essa pressão, né? Porque essa pressão judia demais da gente. Então, assim, vai aos poucos, não tem problema, né? Tempo de reflexão. Então, participar dessas lives, eu realmente acredito que essas lives, não só minhas, mas tem uma galera, né? Eu sei que tá o Thiago Nigro, né, do Primo Rico, tá fazendo as lives de manhã, 5 horas da manhã e tudo mais. Eu já acompanhei muito as lives dele. Então, lives de um modo geral, as coisas que vocês consomem na internet, que são de reflexão, não deixam de ser tempos despendidos, investidos em momentos de reflexão. Por que os momentos de reflexão eles são importantes? Porque são os momentos de introspecção, que a gente para um pouquinho, olha pra gente, para raciocinar sobre o nosso dia. Eu já falei, por exemplo, sobre o caderninho do desenvolvimento. Eu não sei se eu já falei aqui, mas tem uma galera que sabe que eu sou adepta do caderno do desenvolvimento, que a gente faz normalmente à noite e de manhã. À noite você olha e faz um mapeamento do seu dia, agradece por 3 coisas, faz o exercício da gratidão. Tem um vídeo meu falando sobre o exercício da gratidão. Então faz o exercício da gratidão sobre aquelas pequenas coisas que aconteceram, olha para aquelas coisas que não foram tão boas e já reflete sobre como você pode melhorar aquilo. Teve algo que podia ter sido diferente. E no outro dia de manhã você acordar, fazer a meditação é muito importante, a sua oração, enfim, aquilo que você gosta de fazer. A gente fala de meditação, mas não precisa ser necessariamente a meditação, né? A oração, aquilo que você já faz, não deixa de ser um momento centrado de paz interior, né? Deveria ser. E tem uma parte muito legal que fala eu uso muito, que fala assim, né? O que tornaria o dia de hoje um dia incrível? Isso por si só, você levantar de manhã e sair da sua casa e já pensar nisso, o que tornaria o dia de hoje incrível? Vai fazer você pensar nas suas metas, no seu foco. Aonde está seu foco hoje? E aí quando você para pensar numa coisa específica que tornaria aquele dia incrível, vai fazer o seu cérebro refletir sobre como você pode atingir aquele objetivo, vai fazer você refletir sobre quais metas são de fato importantes. Certo? Tempo de reflexão, então, sou suspeita para falar, mas para mim é o mais gostosinho e o mais importante. Tempo de descanso, de vagabundagem, sabe? Eu tava conversando com uma amiga esses dias
e ela estava bem estressada, pedindo conselho e tal, porque ela estava com problema de relacionamento com um par do trabalho. E, era 11 horas da noite, ela mandando um monte de áudio pra mim. E aí eu comentei com ela, né? Eu falei, viu, não faça isso tão tarde. Eu falei, você vai dormir numa pilha da porra. E aí você não dorme direito, vai sonhar a noite inteira com o cara que você já tá com ranço, né? Então assim, tenha tempo de descanso, ócio criativo, mas tem um tempo lúdico aqui ainda, viu, Rô? Lê, eu sei que você tem o potinho da gratidão. Então assim, o tempo de descanso é o tempo de ócio, realmente, é de você sentar seu bumbum no sofá, se permitir descansar, assistir uma Netflix, assistir, sabe, o Whindersson, sei lá, o que você gosta de assistir, que é aquela coisa mais besta do mundo, que você gosta de fazer sem pensar em outra coisa. Eu gosto muito de ir pra praia, e quando eu vou pra praia, gente, eu me desconecto completamente de celular. Então eu fico um tempo sem falar com a galera, porque eu gosto de apreciar, sentar lá embaixo do guarda-sol, porque essa minha cutijamba não me permite, né, ficar no sol, mas eu adoro estar na praia, e eu realmente assim, eu acabo entrando e tal no celular, mas pouquíssimo, porque ali é o momento que eu me permito esquecer do mundo. Então esse momento de descanso, de relaxamento 100% é muito importante para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio mental, né? Tempo lúdico, que daí é o que a Rô tá falando aí, o ócio criativo. O tempo lúdico é o tempo de você se permitir fazer atividades diferentes das que você está acostumado. A gente gosta muito da zona de conforto, então mesmo no nosso tempo livre, nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas. E o tempo lúdico desperta na gente aquela criança criativa que ficou perdida lá atrás, e que ela está dentro de nós quando a gente quer resgatá-la. Então é muito importante, né? Agora o Joel, meu filho, estava de férias, né? E a semana passada eu fui com ele para São Paulo, passar o dia com ele, com os amigos. Fomos no Parque do Ibirapuera, andamos de bicicleta, nem sabia que eu lembrava como que andava de bicicleta. Foi super divertido. Depois fomos no escape. Quem acompanha meus stories, viu que a gente perdeu. Ficamos frustradíssimos, mas foi uma experiência completamente diferente. Isso é ótimo para o cérebro, gera novas conexões. Eu fiquei doida para ir de novo, porque eu achei muito legal. Os meninos que não sabem perder muito aí, né, ficaram meio frustrados, mas foi incrível. Foi um dia muito gostoso e completamente diferente do comum. Porque a gente fica, né, mesmo no nosso tempo de folga, fazendo as nossas coisas, mas já são aquelas corriqueiras. Então é muito legal quando você consegue fazer coisas diferentes. Então se permita esse tempo lúdico, de brincar com seus filhos, né, Rô? Enfim, de fazer outras coisas. Praia pra mim é um tempo em que eu me permito fazer outras coisas também. Então fui com meu filho, com essa turma pra praia, fomos em 6 no carro. Foi super divertido, então se permitir participar disso, sabe? Então eles vinham com as brincadeirinhas deles de adolescente, a gente participa e rejuvenesce a gente, é realmente muito enriquecedor pra gente, realmente é muito bom. E por último, tempo de conexão, conexão com as pessoas. Nós aprendemos lá com os nossos antepassados que nós só sobrevivemos, não foi devido à nossa inteligência, e sim a nossa capacidade de colaboração. Nós aprendemos que a gente vive e sobrevive melhor em grupo. Então quando a gente aprendeu isso, nós nos tornamos os seres sociáveis que somos hoje e não vivemos sozinhos. A gente precisa um do outro, independente de ser um par amoroso, de ser um grande amigo, precisamos de pessoas, precisamos de afeto, precisamos de conexões reais, de oxitocina, né? Se for falar em termos neurocientíficos, precisamos de oxitocina, que a gente chama de hormônio do amor, que é o neurotransmissor responsável pela troca de afeto, por essa sensação de ser querido verdadeiramente, sabe? Essa sensação genuína de amor é muito importante. Tempo de exercício, tempo de sono primeiro, tempo de exercício físico, tempo de foco, tempo de reflexão, tempo de descanso,
tempo lúdico e tempo de conexão. Esses são os 7 principais, segundo o David Rock, para nossa saúde física e mental. Mas, de novo, não precisa ser tudo 10. O que você espera de cada área? Quanto você espera de cada área? Quanto você está hoje? E que providência você vai tomar para chegar no ponto que você quer, certo? Felicidade é zona de conforto. Ela também é importante, né? Mas tudo que nos deixa gostosinho, quentinho, né? A gente tende a ficar. E uma vez eu ouvi uma frase que eu adorei. Não se iluda, porque muitas vezes você tá na merda. Ela também é quentinha, mas você tá na merda. Então, cuidado com esse lugar quentinho que você tá. Porque essa angústia é ótima. Essa angústia faz a gente se movimentar. Eu acredito que foi essa angústia que nos fez sobreviver numa savana africana cheia de bicho, né? Num ambiente extremamente hostil, onde tudo queria nos matar e nós não sabíamos nadar direito, não sabemos, né? Não sabemos nadar direito, não nadamos bem como alguns animais, não voamos, não corremos bem e não temos uns caninos da hora para dar umas mordidas aí para, né, espantar os bichos. Então, eu realmente acredito que foi essa angústia de querer mais, de querer diferente, de pensar, de planejar e querer viver o futuro e viver o nosso legado, que faz a gente se movimentar e querer crescer e querer evoluir. Então relaxa, não vamos ser tudo 100% nunca. A frase que eu falei no começo, não sei se todo mundo estava aí, mas assim, a Instagrama do outro é sempre mais verde que a nossa.